em virtude de inúmeros comentários que se suscitaram decorrentes do meu comentário no Twitter, eu resolvi gravar este vídeo para tentar esclarecer ligeiramente, abreviadamente, ponto a ponto dos pontos os quais eu levantei no Twitter. Ponto 1. O número de clubes. Isso, pessoal, é uma coisa muito simples. O Brasil é um país de uma extensão territorial continental. O Brasil é um país de uma extensão territorial continental. O Brasil não pode ser comparado, por exemplo, à Espanha, à Inglaterra, à Alemanha, né? À Itália e por aí em diante, os países da Europa. Por quê? Porque o Brasil possui regiões muito particulares, distintas culturalmente umas das outras, populações socioeconomicamente distintas umas das outras. Enquanto uma população, digamos, no Paraná, possui um IDH, que significa Índice de Desenvolvimento Humano, relativamente alto, existem populações no Amazonas, no Pará, que possuem IDH extremamente baixo, que significa é uma população que não tem muitas pessoas que saibam ler e escrever, muitas pessoas que não têm, às vezes, as 3 refeições completas, né? Café da manhã, almoço, jantar. É uma população que, às vezes, não tem anos de escolaridade. É uma população que não tem lazer e por aí em diante. Entendeu? Isso corresponde ao IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que é diferente de PIB, que é Produto Interno Bruto. Então, o que quer dizer? O futebol, ele pode ser um vetor de desenvolvimento. Ele é um vetor de desenvolvimento. Em tudo que você esquece essas populações, que são extremamente populosas, né? Por exemplo, no campeonato, quando o Remo estava na Série C, o Remo muitas vezes levou multidões ao Mangueirão, né? Que é o estádio lá do Pará. O Santa Cruz hoje, como eu disse no tweet, é o clube de oitava colocação no número de torcedores que foram ao estádio. O que quer dizer? É o de oitava maior lotação de estádio. Né? Oitava maior. E o Santa Cruz está na 4ª divisão. A população torcedora desses clubes, desses respectivos clubes, né? Tanto Santa Cruz como do Remo e de outros, são populações extremamente pobres. Né? Lógico que existe uma classe média, né? E uma classe alta que também são torcedores desses clubes, mas a grande massa, né? Que são clubes de massa, né? Tanto o Remo como o Santa Cruz são clubes de massa. A grande parte da população é uma população pobre, né? E daí que você não pode comparar. E também o número de clubes, por exemplo, você não pode comparar o número de clubes que o Brasil tem com o número de clubes que outros países têm, porque o Brasil é o país que mais possui clubes no mundo. Ah, não, mas a Inglaterra sim, mas você precisa saber como é que a Inglaterra mede o número de clubes que ela possui. Porque aqui no Brasil é um país que tem favelas, a Inglaterra não tem favelas. E quantos clubes, né, semi-amadores, né, amadores semi-profissionais, não existem nessas favelas do Brasil afora, né? Porque é uma coisa geograficamente lógica que o Brasil possua muito mais clubes do que a Inglaterra. Isso é uma coisa geograficamente lógica, né? Pelo próprio tamanho do país, dá para se imaginar que a diferença seja absurda, né? Daí que o Brasil não pode ser... A população do Brasil é de 211 milhões de pessoas. 211 milhões de pessoas. A população da Inglaterra, da Espanha, é de por volta de 20, 30, 50 milhões de pessoas. Você não pode comparar um campeonato de uma população desse tamanho, né, para um campeonato com uma população de 200 milhões de pessoas. Se você coloca 20 clubes na primeira divisão, significa que você vai estar, consequentemente, excluindo muitas regiões, muitos clubes e muitas torcidas, né? E principalmente com essa lógica da SAF de levantar o financiamento absurdamente alto de um clube, né? Ao passo que muitos outros ficam sem ter financiamento nenhum. Ligeiramente sobre o formato. O formato seria o mais simples possível de se
encontrar. Primeiro porque o torneio, né, a competição, ela não precisa de um formato que seja de pontos corridos do início ao fim. É possível fazer pontos corridos numa determinada fase, como se fosse um torneio, né, de Copa do Mundo. Como se fosse, mas não precisa ter o formato de uma Copa do Mundo. Esse formato poderia ser dividido em 2 grupos, em 4, enfim, a divisão, isso seria mais fácil de se conseguir, em quatro grupos, né? Isso seria simples de se conseguir, contanto que se encontrasse uma final, né? Ao final, se chegasse a uma final, né? E de repente uma semifinal, né? E final. Não necessariamente seria necessário existir as oitavas de finais, né? E quartas de finais. Sobre os estrangeiros, né? Eu queria levantar um ponto antes. O objetivo dos clubes não pode ser jamais o lucro dos empresários que se apoderam desses clubes, não pode ser jamais o lucro dos acionistas, né, que fazem seus investimentos em cima desses clubes, né, para investimentos entre aspas, né, porque na verdade ele lucra muito mais do que o clube lucra. Na verdade o clube fica ao léu depois que eles vão se embora, né. E eles não assumem dívidas, nem, enfim. O objetivo do clube, da existência do clube de futebol, é a alegria, né, é a comunhão desses torcedores em torno de uma prática esportiva, né, de uma prática esportiva, cultural, né, que é o futebol, né, a realização de aspirações, né, dessas pessoas, né, de ver seus craques, seus ídolos, né, se tornarem jogadores profissionais e por aí em diante, e não meramente o lucro desses acionistas, desses empresários. Então é preciso partir dessa premissa para se entender o que é um clube de futebol, e não simplesmente, não, porque é isso e aquilo outro. Um outro ponto, os talentos, se você não dá oportunidade, esse talento pode ser o Ronaldinho Gaúcho, ele não vai surgir, entendeu? Não é a questão da habilidade, não, se ele for muito bom, não é assim não. Muita gente pensa que a carreira de futebol é o cara ganhar 50 mil reais e pronto, não, a minoria da minoria ganha 50 mil reais, a maioria da imensa maioria, ganha uma miséria. A carreira de futebol é uma carreira muito ingrata, porque se o cara de repente vai vazar de pegar um técnico que não gosta dele, ele tá lascado, acabou-se, entendeu? Ele vai ficar ali no banco e pode ser até que ele seja até, como é que se diz, transferido, né? O técnico, não vou usar esse jogador aí não, e principalmente se for no início de carreira, aí é que lascou mesmo, porque início de carreira é o que é mais difícil, né? Se ele tiver sorte, né, ele pode encontrar um técnico que seja como o Fernando Diniz. Fernando Diniz foi para aquele menino Kennedy, né, John Kennedy lá do Fluminense, que foi ele quem segurou o menino, sustentou o menino, incentivou o menino, tanto ele como o Bruno Guimarães. Foi o Fernando Diniz quem impulsionou a carreira dos dois, né? Se o jogador tiver uma sorte, né, de pegar um técnico humano, né, que queira o bem dele, né, a carreira dele, ele vai, né, prosperar. Se não, ele pode arruinar, né, ver a carreira perdida de vez, né? Então, o que quer dizer? O talento, ele precisa ter oportunidade de jogar. Pode ser o Ronaldinho Gaúcho, mas ele precisa ter chance de entrar em campo, de demonstrar, de mostrar o talento dele. O Ronaldinho Gaúcho, o povo só conheceu porque Vanderlei Luxemburgo convocou ele para a seleção. Se até então Vanderlei Luxemburgo não convocasse ele para a seleção, se aquele impasse lá com o Grêmio e o PSG, meu Deus, nem lembro direito, PSV eu acho, não lembro, PSG eu acho, enfim, se aquele impasse ali determina que Ronaldinho Gaúcho, sei lá, de repente não aparece algum problema, porque ele ficou um ano sem jogar, enfim, aparece algum problema lá, ou de repente ele tem uma lesão, ou, enfim, antes de se tornar famoso, a carreira do jogador acaba. Houve já um jogador aqui no Recife, chamado Jadilson, que, devido a lesões sucessivas, um jogador que chegou a ser artilheiro, foi também pro Criciúma e também fez muito gol lá, ele encerrou a carreira muito cedo, né? E era um jogador de excelente qualidade. Os estrangeiros não há problema nenhum
dos estrangeiros virem. Só que para ele vir aqui, o nível precisa ser alto, precisa estar lá em cima, e não esse nível baixíssimo, como está hoje. O estrangeiro, ele precisa ser bom para ele poder competir. Ele precisa ser titular lá na seleção dele. Precisa ser um cara bom para elevar o nível aqui, ou manter o nível aqui alto, né? Para se corresponder com o nível. E não para se destacar em meio a um nível baixíssimo. Por que esses estrangeiros, entre aspas, se destacam, né? Todos eles. Todos eles não, né? Mas uma parte deles. Por quê? Porque o nível aqui está baixíssimo. O nível aqui está baixíssimo. Antigamente os que vinham eram titulares em suas respectivas seleções. Era Gamarra, era Rincon, existia um colombiano, se não me engano, o nome dele era Aristizábal, que jogou no Cruzeiro, né? E era da jogou no Atlético Nacional, e era da Colômbia. Sorin, lateral do Cruzeiro, jogou muito tempo no Cruzeiro. Sorin, argentino, lateral da seleção argentina. Então, assim, todos eles, sem exceção, eram titulares absolutos de suas respectivas seleções. Hoje em dia, chega um cara aqui que você nunca nem ouviu falar. Entendeu? O cara chega aqui, o cara é estrangeiro e tal, primeiro que ele já chega para jogar, né? Ele já chega para assumir posição. Primeiro porque o salário dele é muito alto. O clube não vai contratar o jogador estrangeiro, pagar altíssimo para colocar ele no banco. Isso é uma coisa também lógica. E outra coisa, os estrangeiros estão vindo porque o mercado financeiro, isso aqui chama de mercado financeiro, né, que são esses acionistas por aí e tal, eles enxergam como algo mais lucrativo contratar um estrangeiro do que investir numa revelação, num talento. Porque esse talento brasileiro, eles querem já negociar para fora, né? Mandar o cara para fora e eles ganham uma parte em cima dessa negociação, né? Só que os estrangeiros, em tudo que se aumenta demais o número deles por time, né? Por clube, né? Por time, né? Que é o time que vai estar em campo, né? Deixa-se de se abrir vagas para jogadores nacionais. Inclusive o Sindicato de Jogadores, que é uma organização de pouquíssimo expressiva, né? Votou há um tempo atrás contra esse aumento que foi implementado pela CBF de aumento de número de jogadores estrangeiros por clube, né? Por time. Porque o time que vai entrar em campo é diferente do... Não sei bem, mas enfim. O número pulou que antigamente era 2, deu um salto para 8, né? Titulares em campo. Parece que tem um detalhezinho. Se é jogadores em campo, jogadores por clube, não sei bem, mas tem um detalhezinho. Enfim, aí sei que pulou de 2, aos poucos foi para 8, como é hoje, né? E muitas vozes por aí pela imprensa advogam, inclusive, num aumento ainda maior, né, que isso aí. Então, o que acontece? Em tudo que esses jogadores talentosos não são revelados, por consequência, uma coisa leva a outra, é um efeito dominó, né? A seleção nacional, ela passa a não ter ídolos. Por quê? Porque se os novinhos vão direto para o estrangeiro e o que fica aqui são estrangeiros, você não vai ter ídolos jogando aqui. Você não vai ter ídolos, porque o ídolo ele precisa de um tempo de identificação com a torcida. Paulo Nunes, Oséias, Alex Alves, todos esses Alex Alves do Cruzeiro, né? Alex Dias, enfim, do Vasco, enfim, todos esses Guilherme do Atlético, todos esses jogadores, Leonardo aqui do Sport, enfim, todos esses jogadores precisam de tempo de identificação com a torcida, precisam de tempo, precisam de tempo tanto em campo, né, jogando, como também precisam de tempo para se correlacionar com a torcida, demonstrar amor ao clube, né, e identificação com a torcida. Se você não tem tempo com aquele jogador, aquele jogador não cria raízes, né? Você vê esses jogadores aquele menino do Atlético Paranaense, Vitor Roque, foi para a Europa muito, muito cedo, né, não recebeu a oportunidade de jogar, teve lá sucessivos, né, impedimentos, né, foi negligenciado e acabou voltando agora, né, e até agora não retomou o futebol que ele tinha anteriormente, né, no Atlético Paranaense, que é um menino muito bom de bola, né? E muitos exemplos eu poderia citar, como por exemplo o Keirson, né, que foi para o Barcelona e era craque de bola, foi artilheiro pelo Curitiba, foi artilheiro pelo Palmeiras, chegou no Barcelona, não pôde jogar e dali ele foi decaindo. E também teve problema de lesões, enfim. Inúmeros, né? Inúmeros são os exemplos.
Então, o que quer dizer? Uma seleção sem ídolos é uma seleção fraca. Outra coisa, os estádios, arena, são manipulações contra a própria vontade da torcida. Não é isso que os torcedores estão querendo. O que os torcedores querem é poder entrar em campo, é poder ver o jogo, é poder ver o seu time jogar e jogar bem. Só que o que está acontecendo, na verdade, é uma exclusão da torcida. Aqueles que não podem pagar o ingresso ficam de fora. Não só não só nas competições mais ricas, né, como a Libertadores da América, mas agora em qualquer competição. Primeiro porque o estádio agora está sendo demolido para ser transformado em arena. Em tudo que se transforma em arena, como a arena é como se fosse uma espécie de um complexo, né, de empresas, e o custo do ingresso eles colocam lá no alto, lá nas alturas. E nisso, consequentemente, o torcedor mais simples, né, mais pobre, assalariado, trabalhador assalariado, ele não vai ter as mínimas condições de ir a campo. Até porque a própria passagem de ônibus já impede isso. Já o impede disso, né? Porque ele vai ter que pagar ônibus, pegar ônibus e pagar passagem, pagar ingresso, e pagar uma alimentação. E os custos todos somados impedem-no de poder sequer vislumbrar essa possibilidade, né? De ir sozinho, muito menos com a família. E ao campo. Então, o que quer dizer, em resumo, acontece uma elitização da torcida e, consequentemente, ao mesmo tempo, um afastamento do torcedor pobre, né? E que, ao mesmo tempo, ele também perde o gosto, né? Ele perde o gosto por acompanhar o futebol. A desigualdade financeira entre os clubes impede a competitividade entre as regiões. O que quer dizer, por exemplo, a região norte e nordeste, que é a centro-oeste também, né? Mas principalmente a norte e nordeste. Hoje em dia a região nordeste está esboçando um desempenho melhor, né? Com Fortaleza, Bahia, né? Mas a desigualdade financeira prejudica muito. O futebol, um outro ponto, o futebol leva a economia e o turismo de uma cidade a se desenvolverem, né? Ele leva a economia e o turismo de uma cidade a se desenvolverem, porque as pessoas vão estar indo para essa cidade, né, e vão estar possibilitando o desenvolvimento econômico dessa cidade. Então, você não pode enxergar o futebol porque o futebol é uma paixão nacional. Todos os torcedores. Se você for no Amazonas, o povo vai estar lá torcendo para o Flamengo, né? Para o Flamengo. Então, o que quer dizer? É preciso impulsionar o futebol levar cada vez mais o futebol para essas regiões, porque os torcedores existem. O futebol é um vetor de desenvolvimento. E é preciso fomentar as aspirações da população, né? Da criança que está crescendo, né? Dos adolescentes. Ele precisa enxergar no futebol uma possibilidade, né? E não uma coisa longínqua, né? Uma coisa distante, que jamais vai acontecer na vida dele. Ele precisa se identificar com os ídolos locais, regionais e nacionais. Ele precisa ter um norte. Eu posso me tornar também um jogador, né? Mesmo que ele não queira se tornar um jogador, ele precisa minimamente se identificar com o jogador e não enxergar naquele jogador uma espécie de um negociante, que ele vai ser contratado, passar 2-3 meses no clube dele e depois vai dar no pé, né? E vai para um clube que pague a ele mais do que ele recebe no clube atual. Enfim, eu gravei esse áudio aqui, né, só para tentar esclarecer ligeiramente todos os pontos que eu minimamente levantei ali nas postagens no Twitter. Eu queria desejar um abraço a todos os ouvintes que participaram. E, enfim, quem quiser postar qualquer coisa, pode postar aí embaixo nos comentários. Eu agradeço muito e tudo.